e tava tudo certo, já nem tinha entregado o atestado ainda. Aí ele chegou, galera, comecei já a tremer. Ele falou assim: Jean, vou aproveitar seu feedback para fazer seu desligamento. Galera, é isso mesmo que vocês leram no título. Depois de 6 anos de trabalho, eu fui demitido. Minha primeira demissão da vida. Eu fui demitido depois de 6 anos de trabalho, 6 anos de dedicação. Eu nem tenho palavras para descrever como que é essa sensação. Mas, já dando um spoiler aqui do vídeo, no final, tem um final feliz. Essa história vale muito a pena assistir. Então, não pulem o vídeo. No máximo, acelerem um pouco só. Mas fica aqui ligado que essa história vale muito a pena assistir. Me apresentando para vocês, meu nome é Jean, eu tenho 28 anos, Jean Mício, e já se inscreve aqui no canal para ficar de olho no resto dessa história, porque ela é muito grande e não cabe num vídeo só. Então, sem mais delongas, vamos para a história, que eu sei que vocês estão curiosos. Bom, galera, começando, tudo tem um contexto, né? Tudo tem um contexto. Vamos lá. Eu entrei nessa empresa em 2017. Eu entrei como técnico nessa empresa. Eu sou técnico em eletroeletrônica. Eu entrei nessa empresa, uma empresa muito conceituada na cidade que eu morava. Uma empresa grande, onde a maioria das pessoas gostariam de trabalhar lá. Então, foi um sonho entrar nessa empresa, né? Contextualizando, né? Entrei nessa empresa, galera. Essa empresa era ótima para trabalhar. O ambiente era muito leve, muito bacana. As pessoas eram legais. Tinha suas picuinhas lá, suas fofocas, mas a maioria das pessoas eram muito boas. Os líderes eram muito bons. Sabe aquele líder que você admira, que é muito bom tecnicamente, muito bom de gestão de pessoas, né, muito tranquilo. Então, eu costumo pensar e costumo dizer que naquela época a gestão era feita através de produtividade e confiança, certo? Então, a gente trabalhava bastante, mas porque a gente gostava de trabalhar, a gente gostava de trabalhar, dava gosto de bater as metas, de fazer as coisas acontecerem, né? Enfim, era tão bom, galera, que minha vida se entrelaçou com a empresa, né? A vida se entrelaçou com a empresa. Eu acordava com vontade de trabalhar, porque aí dentro da empresa tinha uma academia, tinha um salão de futsal, tinha uma quadra de futsal, né, poliesportiva. Então toda segunda e sexta tinha futebol, a gente saía direto do trabalho, se trocava, ficava jogando bola lá até 7 da noite, né, e sem contar que todos os dias, fora o futebol, ia para academia e acabar ficando a maior parte do meu dia, né, e da minha vida passando dentro da empresa. Então, quando dava o horário de ir embora, as pessoas iam caminhando embora, não iam correndo como se estivesse escapando de uma prisão. O pessoal ia caminhando, ia conversando, parava ali para conversar, saía do trabalho, ia tomar um açaí, tomar uma ceva. Foi uma época muito boa, galera. Então, era uma empresa que dava realmente orgulho de trabalhar, que dava vontade de ficar ainda mais lá. Mas, galera, né, como nem tudo são flores, né, aí eu peguei uma época de transição. Esses líderes que eu citei para vocês estavam se aposentando, né? Estavam se aposentando e dando lugar a outros, né? E também a estrutura da empresa estava sendo mudada e etc. E, enfim, passa um ano, passa dois, as coisas já começam a mudar. Aquele feriadinho prolongado que tinha, né? Que não era dado, a gente trabalhava para pagar e trabalhava uns minutos a mais durante alguns meses do ano para pagar essas folgas dos feriados prolongados. Já foi tolhida, já foi cortada da gente, né? E tirando isso, tudo bem, né? Faz parte. Muitas empresas tiraram essa cultura de emendar feriado. Enfim, mas isso não foi o pior. O pior, né? À medida que foi passando o tempo, tiveram a grande ideia de descentralizar os técnicos que estavam ali juntos, né? Uma equipe bem unida, bem forte, que trabalhava, que gostava de ter essa interação. Então, ou seja, cada técnico
que estava ali iria para uma unidade dessa empresa diferente ao redor da cidade, né, que eu morava. E não só isso, mas pediram que a gente se mudasse dali, né? Algumas pessoas, para mim não foi pedido isso, né? Porque realmente seria complicado de mudar, né? Pagando faculdade e seria uma coisa bem complicada de fazer. Enfim, pessoal, fui para uma cidade vizinha, né? Trabalhar, meus amigos foram para outras e a gente foi se dissolvendo, né? Isso foi o início do sucateamento dos técnicos da nossa área. Mas nem tudo foi tão ruim, né? A cidade que eu fui trabalhar, o problema é que tinha que andar 70 quilômetros por dia, né? Entre ida e volta para chegar no local de trabalho. Mas só que a região era muito boa, era uma região que eu já estava trabalhando, né? Deixava tudo em extrema excelência, isso eu não tenho medo de falar, eu era um excelente profissional. Mas aquela região é para quem quer trabalhar e ficar tranquilo, pessoal. E eu sempre pedia pro meu coordenador, né, para voltar, que eu queria mais responsabilidades, eu queria ser mais visto, até porque, pessoal, eu estava fazendo faculdade, estava prestes a terminar. Então, tudo que eu queria era responsabilidade, ser visto, para estar pronto para fazer a alteração de cargo assim que eu me formasse, né? Nada mais justo, pessoal. Todo mundo chega, desenvolve, faz o seu trabalho e depois vai para outro desafio. Isso é normal da vida, isso é normal. Mas infelizmente não deu para ser dessa forma, porque eu solicitava e não acontecia. Até que um certo dia, pessoal, por outros meios, né, para outro técnico estar onde eu estava, meu coordenador chegou e falou: Jean, ó, volta para lá, né, para a cidade maior e vá lá e fique lá em tal lugar. E era um lugar realmente que tinha uma boa visibilidade, mas só que a qualidade de pessoas era péssima. Ou seja, eu já escutava muitas histórias de que lá tinham muitas cobras, né? Muito pessoal que queria passar por cima de você, e que nas suas costas falavam mal, enfim. Mas mesmo assim, minha vontade de desenvolver era maior. Mas eu nem cheguei para esse local, porque veio a pandemia, na verdade já estava na pandemia, mas veio a diretriz que até nós, os técnicos que ficavam na região, na rua, né, vamos dizer assim, que nós fôssemos fazer part-time, né, part-time do nosso tempo em casa, né? Então a gente só sairia da nossa casa, iria lá, pegaria o carro e retornaria, iria para a rua, enfim. Foi isso que aconteceu, galera. Então, aí depois disso eu achei que as coisas iam começar a desenvolver, mas não, pessoal, eu fui para outro lugar ainda mais longe, lá de Judas perder as botas, lá no cu do mundo. Fui para lá, né? A título de querer ser bonzinho, vamos dizer assim, porque precisavam ir para lá. Eu falei, não, eu vou. Ninguém se indignou ir para lá e no final acabei sendo mais esquecido ainda, cara. E ao longo desse tempo mudou a gerência, mudou a coordenação. O gerente que mudou, você sabe que é você, se você um dia ver esse vídeo, você é o pior gerente que eu já vi na minha vida, o pior gestor de pessoas que eu já vi na minha vida. E não foi só isso, não foi só eu que falou isso, hein? Pessoas muito antigas de casa já falaram que viram coisa, né? Menino, você vai ver coisa. E disseram pra mim que é o pior também. Então, cara, eu realmente não sei porque a empresa mantém uma pessoa dessa forma. Enfim, galera, aí a partir desse momento começou a virar, e já estava virando uma política de produtividade na base do chicote, entendeu? Na base do chicote, da produção na base do chicote, então as coisas começaram a declinar. Então, o prazer em trabalhar virou desprazer em trabalhar, né? Mas mesmo assim eu estava empenhado ali em acreditar que era só ali a minha área do modo geral e eu queria alcançar outros objetivos. Até que então, galera, meu coordenador mudou, né? E nesse meio termo
eu me formei, né? Eu me formei em engenharia elétrica, então, portanto, sou um engenheiro eletricista. Grande bosta, né? Não, mas enfim, eu me formei, né? E eu estava mais empenhado ainda a participar dos recrutamentos internos e mudar. Eu realmente estava me aplicando fielmente, não é só ir lá se aplicar na vaga e simplesmente esperar que as coisas acontecessem. Eu ia lá, conversava com as pessoas da área, tentava achar ali como que as coisas funcionavam na área, né, para participar bem do processo seletivo. E, galera, nada, não dava certo pelo fato de que ninguém me conhecia, eu não era visto. Eu não era visto, ninguém conhecia o meu trabalho, eu não conseguia participar de nenhum projeto, nem nenhuma outra coisa que eu pudesse ser visto e pudesse ver, falar, pô, aquele cara é bom, entendeu? Mas enfim, foi aí que eu decidi participar de um programa que a empresa lançou, de um programa de ideias, né, onde tem uma visibilidade muito boa. Foi quando eu me inscrevi e, né, liguei para o meu coordenador novo, né, no qual ele falou assim, pô, Jean, palavras dele, ó, Jean, pô, Jean, que legal, cara, bacana, bacana. Mas então, quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo você vai ficar fora? Ou quantas reuniões tem pela semana? Então, assim, galera, aquelas perguntas me minaram de um jeito que, cara, vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu, porque, sabe, é realmente aquela coisa. Não, cara, você vai ficar aí mesmo, porque isso aqui não é pra você, sabe? Era bem isso o que deu pra perceber. Isso me revoltou, cara. Me revoltou, eu não fiz esse recrutamento. Então foi pouco a pouco me minando, sabe, cara? Aí, mas esse coordenador passou 2, 3 meses, ele saiu, foi assumir uma outra gerência, em uma outra região. O cargo ficou vago, o cargo de coordenador ficou vago. Nós que estávamos à deriva, estávamos mais à deriva ainda. Ficou uma pessoa como um interino ali, mas é uma pessoa que era do mesmo nível hierárquico que o meu, né? E depois essa pessoa veio a ser o nosso coordenador. Aí que a história começa a ficar um pouco interessante, cara. Por enquanto foi só a introdução, mas a história começa a ficar interessante a partir daí. Bom, então ele assumiu, né? Ele era uma pessoa que gostava muito do meu trabalho, né? Ele sempre pôde contar comigo e eu sempre pude contar com ele na medida do possível enquanto ele não era coordenador, né? Até que então ele assumiu a coordenação, porém, e complementando aqui, e ele um dia numa reunião que teve ali meio que uma reunião, primeira reunião dele como coordenador, ele me fez um breve convite ali. Você não quer vir fazer parte de um time aqui? É um time que ele tem muita responsabilidade, mas a nível hierárquico ele é o mesmo que eu estava. E essa era uma vaga que eu queria, muito essa vaga, porque ela tem uma visibilidade boa que te desenvolve muito como profissional, né? Eu ia ganhar a mesma coisa para me fuder mais. Então, é bem por aí. Só que aí, galera, em paralelo a isso, as desilusões que eu estava tendo ali já estavam muito, muito grandes, né? Já estava muito chateado, muito magoado, porque eu via trainees muito ruins, né? Serem escolhidos para serem coordenadores, para fazer isso, para fazer aquilo, só pelo fato de terem feito uma federal, uma estadual, de ter passado um tempo fora, entendeu? E não ter uma capacidade de gerir pessoas e técnicas também de estarem ali e serem tratados como reis, né? Então, a um certo momento eu estava realmente muito desanimado. Parte desse desânimo que eu estava era realmente parecer que meu currículo não era tão forte assim, né? Gente, eu falo inglês muito bem, é demais, mas eu falo inglês, escuto inglês muito bem. Eu sou formado técnico, eu sou engenheiro, entendeu? Eu só não tinha uma pós-graduação ainda, né?
E, enfim, eu estava querendo ser visto ali para aquele cargo. E o cargo da minha empresa nem era nem era um requisito em inglês, para ser mais exato, né? Então, não tinha por que as coisas não darem muito certo, né? Aí o que eu fiz? Um dia, né, eu conversando com a minha namorada, né? Uma conversa que a gente teve quando a gente nem era namorada, e ela tinha me contado que ela ia fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E aí tudo bem, né? Beleza, bacana. Até que um dia, né, eu peguei e fui buscar meu diploma na faculdade, pegar meu histórico e etc, né? Aquele ritual, quem já foi buscar um diploma sabe como que é. Eu entrei no carro, galera, entrei no carro e simplesmente olhei aquele montoeiro de papel, falei, nossa, 5 anos para isso, 5 anos para isso. Foi quando eu olhei para aquilo ali e falei, ah, deveria ter feito intercâmbio, eu deveria ter feito outras coisas mais, né, etc. E agora eu tô na época com 27 anos, tô com 27 anos e aí, né? Só que aí uma voz na cabeça veio na minha cabeça e falou, por que não? Por que não? Por que você não vai agora? Você não tem nada para perder aqui. No nível que você tá, você não tá conseguindo nada. Volta e volta mais forte. Vai e volta mais forte. Aquilo me bateu de uma forma que eu não consigo descrever para vocês o quanto aquela marreta bateu na minha cabeça, e o quanto essa ideia se enfincou no meu coração de tal forma que nada mais fazia sentido. Pareceu assim um sussurro de Deus no meu ouvido que na hora que bateu nada mais fez sentido. Literalmente naquele momento eu decidi que eu não queria mais estar ali e que meus planos estavam fora do Brasil, galera. Eu falei, não, eu vou pesquisar aqui como que eu faço para fazer um mestrado na Alemanha. A Alemanha é o país da engenharia, né? Então, eu falei, eu vou pesquisar a fundo como que eu faço, né, para conseguir fazer esse mestrado. Galera, eu estudei afinco, mastiguei tudo aquilo que eu conseguiria, tudo que eu não consegui mastigar, né? Falei, não, é esse mesmo meu plano, né? É esse mesmo meu plano e eu vou conseguir. Só que emperrou ali num impasse. O impasse era financeiro, né? O impasse era financeiro e aí é complicado, né? Porque um dos requisitos era você fazer você comprovar que você tinha no mínimo 800 euros por mês durante um ano inteiro, né? Com aquilo na conta para você se manter. Naquele programa você poderia trabalhar 20 horas semanais legalmente, né? É só que, galera, esse valor por ano 60, gerava em torno dos 48 mil, 50 mil reais. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou juntar esse dinheiro, né? Como que eu vou fazer isso, né? Aí, até que um dia vi um vídeo de um rapaz que estava fazendo mestrado lá, um brasileiro, e ele falou assim, em questão das taxas eu não precisei pagar porque eu sou cidadão europeu. Eu sou descendente de italiano e eu tenho a cidadania. Eu falei, caramba. Minha família é italiana e tal, né? Parte da minha família, né? Lá do meu pai. Eu falei, será que eu tenho direito à cidadania? E aí, pessoal, que eu fui mais a fundo, falei com a minha família. Um primo lá falou que ia fazer e tal. Fui atrás desse primo, né? Primo do meu pai. O primo do meu pai falou assim, sim, temos direito e eu tenho a cidadania. Aí, galera, aí foi um Deus nos acuda para correr atrás dos documentos e etc, e etc. Mas isso é para outro vídeo, né? Quem quiser saber realmente dessa história, desse viés, comenta aqui, fala assim, Jean, fala aí sobre a cidadania, como é que foi, onde você está hoje, né? Porque trabalhando eu não tô, né? Pelo menos não nessa empresa aí que eu acabei de ser demitido. Então, pessoal, após ele fazer aquele convite, né? Voltando para o assunto do meu chefe,
Falei, pô, chegou numa hora atrasada, né? Pensei comigo. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, ó, vamos conversar, vamos bater um papo? Eu queria falar alguma coisa com você e tal. Ele falou, não, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, vamos lá. Aí, galera, a gente foi bater esse papo, né? Esse papo durou cerca de 3 horas, mais ou menos. Foi um papo bem longo. Foi bem bacana. Ele chegou, ele falou assim, seguinte, né? Eu queria trazer você aqui para sede novamente, né? E tal, para você cuidar de tal coisa. Eu quero que você cuide de tal projeto e etc. Só que aí eu falei para ele, né? Falei, olha, fulano, eu fico lisonjeado pela sua proposta de você ter pensado em mim, mas a situação é essa. E falei tudo isso que eu acabei de contar para vocês aí. E para finalizar, galera, ele foi ficando branco assim, meio sem saber o que falar. Para finalizar, naquele dia daquela reunião que eu falei para vocês, né? O gerente foi lá. Ele foi lá, galera, aquela pessoa que chega a uma nuvem negra paira sobre o ambiente, sabe? Ele acaba com qualquer clima que tenha ali, ambiente de felicidade. Ele acabou com o clima. Então ele foi lá e ainda pegou e falou assim, que ele tinha desligado um outro técnico de uma outra região, né, um par nosso, assim, hierárquico, e ele falou que o cara não estava mais se comportando de acordo com as diretrizes da empresa. E as diretrizes da empresa eram aquela coisa, né, na base da chibata, e não só em questão de produtividade, mas de vários outros aspectos que não vêm aqui tanto ao caso. Ele falou que não seria problema desligar quem não estivesse de acordo com as diretrizes da empresa. Aí eu falei assim pro meu chefe, falei assim, né, pro coordenador. Falei assim, olha, de acordo com o fulano lá, ele disse naquele dia que quem não tivesse mais de acordo com as políticas da empresa, ele não teria problema em desligar. Então aqui está, eu não estou mais de acordo com as políticas da empresa, eu não estou mais feliz fazendo o que eu faço, não tem nada que você possa me falar que vá recuperar aquilo que eu decidi, né, o que eu quero, e portanto, estou colocando meu cargo à disposição, né, vou continuar cumprindo minhas tarefas, todas as minhas obrigações, porém, saiba que eu não vou pedir demissão, eu não vou assinar a cartinha lá pedindo minha demissão, mas saiba que assim que tiver uma oportunidade que eu digo se for para desligar alguém, tente recuperar essa pessoa e me desligue, porque eu não quero mais. Enfim, pessoal, essa cena foi difícil. Ele, não, mas pensa bem e tal. Ele foi muito humilde na hora, ele pegou e falou assim, olha, você me desculpa em nome aí da empresa, do que aconteceu, sinto muito que você já tenha tomado essa decisão, se você quiser ficar, pode deixar ficar comigo, que amanhã você tá aqui e etc. Mas galera, eu tava tão decidido que nada do que ele me falou, até falou alguma coisinha de salário e tal, mas não me iludiu. Eu tava tão decidido que nem um salário de 15, 20 mil reais ia fazer diferença para mim, de tão decidido que eu tava. Enfim, galera, e o tempo foi passando, e as coisas não foram acontecendo, e essa conversa, galera, foi no final de agosto do ano passado. E depois disso, muita água rolou por baixo dessa ponte, eu fui ficando cada vez mais desgostoso com as políticas da empresa, com tudo aquilo que eu vinha vendo, aquilo me deixou enojado de um jeito que ao longo do caminho o plano mudou. Eu não iria mais. Teve um momento que eu falei, eu não vou mais para a Alemanha para fazer uma pós-graduação e voltar aqui e ser chefe e rezar essa cartilha nojenta que eles rezam, entendeu? Para falar assim para você certas coisas como se você fosse burro, né? Como se você fosse burro, que você não entenderia o que está acontecendo ali, como se você não tivesse
a capacidade de entender qual era a verdade. Então, galera, eu mudei de estratégia ao meio do caminho e o plano se tornou ir para a Europa, né, e ter minha cidadania. Mas para isso eu precisaria, né, da questão financeira. Então, ao longo do tempo, né, depois de uns meses daquela conversa, né, eu estava trabalhando normal, aguentando as pontas e uma outra pessoa, né, na nossa área, na mesma situação que eu, em questão de não querer mais, procurou também essa conversa e foi desligada. Aí eu fiquei muito chateado, né? Aí, galera, aquele jeito, né? Comecei a trabalhar daquele jeito, na lei do mínimo esforço. Não me orgulho disso, mas infelizmente, galera, é complicado. Quando você tá com outro foco, a cabeça em outro lugar, é realmente complicado e sem querer fazer falso moralismo assim. Tá bom, se é assim, sossegado. Fiz o mínimo, né? Enfim. Galera, até que chegou o grande dia. O grande dia, galera. Tava todo mundo ali, alguns colegas sabiam, né, o que estava acontecendo. E todo mundo me zoava ali. Não, você vai ficar mais um aninho aí, você vai ficar mais um aninho aí. E dia 22 de maio, eu fui desligado da empresa. Eu cheguei, né, normal, um dia normal, estava marcado para que ocorresse o nosso feedback. Nosso coordenador iria vir até a nossa base para fazer nosso feedback e ele veio, estava marcado já há muito tempo, que ele estava sendo adiado, esse feedback. Aí chegou um certo ponto que eu peguei e falei, vou entrar aqui, vou ajustar meu ponto, né? Entrei, galera, e meu ponto já estava ajustado. Falei, nossa, mas difícil, nunca tá ajustado? Sempre é a gente que ajusta e pede para o gestor aprovar. E estava tudo certo lá já. E eu havia feito um exame na semana passada e faltei um dia. E estava tudo certo, já nem tinha entregado o atestado ainda. Aí ele chegou. Galera, comecei já a tremer, né? Ele chamou um para fazer o feedback. Fez o feedback. Aí ele saiu da sala. Aí ele falou, trainee tá esperando, se perdeu, a trainee tá vindo aqui. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje. Por quê, galera? Porque eles levam os trainees para fazer desligamento, para eles aprenderem a fazer desligamento, cara. Você tem noção disso? Para mim, isso é meio, para vocês pode parecer normal, mas para mim isso é uma situação muito difícil para uma outra pessoa, e você tá colocando uma outra ali para aprender, entendeu? Enfim, cada um tem uma opinião, né? Falei, não, é hoje. Aí ela chegou, ele entrou na sala, ele falou assim, Jean, vou aproveitar seu feedback para fazer seu desligamento. Aí minha reação foi de felicidade. De felicidade, tipo, não explícita, né? Mas por dentro, sabendo que meu plano poderia dar seguimento. Feliz porque as coisas estão... O planejamento tinha começado, de fato, né? Começado entre aspas, né? Começado na questão prática, financeira. E eu lembro de ter falado, tudo bem, né? Tudo bem. E falei, tudo bem, a trainee do meu lado. Eu lembro de estar assinando, né, os papéis assim e tal, e sentir o olhar dela ao meu lado, assim, como se... Mas por que ele tá tão calmo assim? O que tá acontecendo? Né? Nunca vi uma reação assim, talvez, né? Sei lá. Assinei e tal. Eu sei, galera, que eu saí de lá com os papéis. Falei assim... Aí no momento que ela pegou e saiu, foi na impressora e falou assim, pô, era pra você estar tocando aquele projeto lá pra mim, cara. Isso o quê? Falei assim, poxa, fulano, eu sei, né, mas acontece por um acaso, nunca se sabe se a gente vai se trombar por aí ainda. Aí
Ele falou, não, beleza, Jean, obrigado por tudo aí, você é um excelente profissional. Eu falei, ó, muito obrigado, fulano, por ter, né, dado esse suporte e etc. Lembrando, pessoal, lembrando que eu não fiz acordo nenhum. Não tem acordo na empresa. Eu simplesmente coloquei meu cargo à disposição e falei que eu não queria mais, entendeu? E as coisas vieram a acontecer. Porque quem segura um funcionário que não quer, pessoal, que não está feliz, entendeu? Que não está feliz. Então, não fiz acordo, ele não me prometeu nada, né? Caso esse vídeo venha a chegar em ouvidos aí. Enfim, galera, aconteceu, eu saí de lá. As pessoas que sabiam meio que está acontecendo ali, comemorei com elas, né? Abracei, né? Alguns amigos mesmo que eu fiz nessa empresa. Foi uma empresa sensacional. Todo aquele rancor que eu tive, tipo, de estar magoado com as coisas que estavam acontecendo. Assim que eu saí de lá, acabou. Fiquei feliz pelo tempo que eu passei lá, aprendi muito, cresci muito como homem, como pessoa. Então, foi assim, galera, que eu fui demitido dos meus 6 anos de empresa para correr atrás do meu objetivo maior. Agora, se eu alcancei esse objetivo, galera, bom, aí vocês vão ter que se inscrever aqui no canal e esperar para o próximo vídeo. E eu vou deixar minhas redes sociais aqui também, porque quem me seguir nas redes sociais já vai saber se deu certo ou não, onde eu tô ou não. Então, já segue lá e muito obrigado pela atenção, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa história, uma história de um planejamento, enfim, que foi resumida em minutos aqui. Eu sei que vai ficar um pouco longo, mas espero que tenha valido a pena, galera. Me acompanha aí e fui!